Vamos lá então, começando o capítulo 10. Já acabou o capítulo 10. Vamos para o capítulo 11. É esse capítulo, para falar a verdade. Vocês vão até o 12. Capítulo 11, Geometria Espacial. Vamos começar. Não tem muita coisa nesse capítulo, para falar a verdade. Vai ter umas questões de fórmula. Deixa eu pegar o livro de vocês para adicionar elas, porque não está no slide não. Cadê? Cá está. Vamos lá. Geometria espacial. Nada de novo aqui. É basicamente o mesmo de sempre, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber são os entes primitivos. Que um ponto, ele é adimensional, então a gente não consegue medir ou mensurar um ponto de alguma forma. Tá? Ele é uma coisa extremamente matemática. Então é extremamente teórico a questão do ponto, tá? Tem a reta, que ela vai ter uma dimensão. Aí a gente já consegue medir alguma coisa. Poxa, Samara. O professor Pedro ficou triste agora. O plano, que vai ter duas dimensões, certo? Que geralmente é o que a gente está acostumado a fazer com plano cartesiano. E também tem o espaço, que é justamente a geometria espacial que a gente vai trabalhar. E é a terceira dimensão. Primeira coisa que a gente tem que ver são os postulados de existência. Porque para essa geometria acontecer, essas três coisas têm que ser obedecidas, tá? Primeira coisa, existem infinitos pontos, infinitas retas, infinitos planos em um único espaço. Então, o espaço é só um, tá? Se você contar infinitos espaços, a gente está falando da quarta dimensão. Isso daí é uma teoria muito legal. Matematicamente, existe também infinitas dimensões, tá? Então, obviamente, vai existir infinitos espaços na quarta dimensão e vai existir infinitas coisas da quarta dimensão na quinta dimensão. A matemática ela tem infinitas dimensões. Porém, a gente estuda até a terceira porque é o que a gente utiliza no dia a dia. Os dois pontos distintos determinam a reta. Então, se você tiver dois pontos, você pode passar uma reta. Se você pegar esse ponto aqui e esse, você já consegue passar uma reta. Por dois pontos distintos, vai passar uma única reta. Então, se você pegar esse ponto e esse, só existe uma reta passando por aí. Se você passar ou você dizer que tem outra, elas são concorrentes. Ou melhor, coincidentes. Elas são a mesma reta. Ok? Primeira coisa que a gente vai ter para as figuras espaciais é o cubo. E o cubo ele tem algumas características. Primeiro, assim, já tem as formas, né? Vamos imaginar que o lado dele, deixa eu só trocar a cor, uma cor legal, preto é legal. Então, se o lado, no caso, um dos lados, uma das partes dele, for A, tá certo? No caso, eu coloquei aqui como altura, mas como é um cubo, como a altura é a largura também seria A e o comprimento também, ok? A área lateral, lembrando que a área lateral que a gente vai estar tratando é o quê? Vai ser diferente da área total, tá? Diferente do volume. A área lateral, a gente vai estar contando essas partes aqui, ó. As quatro partes laterais que a gente tem, certo? A gente vai esquecer a de cima e a de baixo. Então, a área lateral, que eu vou chamar de AL, vai ser o quê? A gente sabe que a área é a base vezes a altura. Então, como a gente tem 4, a área lateral vai ser 4 vezes A ao quadrado. E A ao quadrado é A vezes A. A área total, a gente vai contar todos os lados, ou seja, todas as faces do cubo. Ok? Então, a área total seria a soma de todas as faces, das áreas de todas as faces. Então, isso vai ser 6. Afinal, um cubo tem 6 faces. E, por fim, a gente tem o volume. O volume disso vai ser a multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, A ao cubo. Ok? Então, essas são as três coisas em relação ao cubo. Agora a gente vai ver em relação à pirâmide. No caso, a gente tem mais de um tipo de pirâmide, obviamente, certo? Então, para cada pirâmide, a gente tem uma forma diferente. Ok? Primeira coisa que a gente vai fazer
é calcular a área total. Nesse caso da pirâmide, a gente já não está preocupado tanto com a área lateral da pirâmide, tá? O importante é a área total. A área total, ela vai ser vista da seguinte forma. Você vai pegar a soma das duas coisas, né? Então, tecnicamente, você tem que fazer a área lateral por obrigação. Mas é basicamente a área lateral, que seria a parte lateral, mais a área da base. Ou seja, todos. Você vai ter que pegar a área de todas as faces. Então, ele coloca como área lateral mais a área da base. Porém, é só fazer a área total normalmente, pegando todas as faces e fazendo. Você consegue a área total assim, ok? Ele separou assim, mas eu não acho não. Você pode desconsiderar isso daqui. Então você vai somar. Nesse caso aqui, ó, na pirâmide triangular, você tem quantas faces? Você tem 4, né? A base e as 4 que são as laterais. Você consegue, então, calculando, somando essas 4, você consegue o resultado. Só que a grande diferença aqui, ele coloca mais aberto assim, porque a gente pode ter outros tipos de pirâmide. A gente pode ter uma pirâmide quadrangular, pode ter uma pentagular e assim diante, tá certo? Outra coisa que a gente vai ter também, que é por padrão, é o volume. Isso vai ser o quê? 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Ou a área da base vezes a altura dividido por 3, por assim dizer. Eu prefiro representar dessa forma aqui. Vou só refazer. Área da base vezes a altura dividido por 3. Isso aqui é outra coisa que você vai precisar ter aí, tá? Esse H representa a altura, para quem não está lembrado. Geralmente em H, na parte geométrica, a gente representa a altura. E por fim, a gente tem o mais fácil deles, que é o bloco, certo? Ele é fácil para achar o volume, que é só multiplicar. Ele não é tão fácil quanto o cubo, para falar a verdade. O cubo ainda é mais fácil para achar o volume. Só que tem um probleminha na área total. Então, a área total disso daqui, a gente vai ter coisas diferentes aqui, certo? Porque ele tem medidas diferentes. Por exemplo, se você for verificar essa área aqui e a que tiver atrás dela, certo? Essa parte aqui e a de trás delas são iguais. Essa daqui, juntamente com essa outra, também são iguais. Olá. Essa daqui com essa de baixo também são iguais. Então a gente vai ter que fazer 2 a 2. A gente vai pegar primeiro essa área. Essa área aqui é quanto? A vezes C. Então a gente pega 2 Akira. Oi, tudo bom? Tem outra Akira aqui. Temos um impostor entre nós. There is an imposter among us. Imagina, essa outra Akira abre o áudio, mano, ia ficar assustado. Eu cancelava a aula. É, mano. Se ela precisa ficar um pouco aí. Todo mundo vota aí nessa outra Akira aí que tá calada, por favor, pra ela sair. Obrigado, foi ejetada. Bem, continuando, né? Mas, se não acabou, ainda tem um impostor. Enfim. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Então, a gente fez desse primeiro pedaço. Agora a gente vai fazer da parte de cima. Então, da parte de cima você tem que olhar. Qual é a área da parte de cima? Vai ser A, que é esse pedaço aqui, ó, vezes B, que é esse outro aqui. Como são 2, a gente vai multiplicar por 2. Então, fica assim. E por último, como a gente vai ter esse pedaço aqui, a gente vai multiplicar B vezes C. Como são 2, a gente multiplica por 2. Então, fica um pouco mais complicado para fazer. Você pode tentar decorar a fórmula, não é a melhor forma de você fazer isso, mas você pode tentar. Ou você pode simplesmente verificar isso aí e achar assim, na maneira da lógica mesmo. E o volume não, o volume é tranquilo, né? Só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura que dá a mesma coisa. A vezes B vezes C. Então a multiplicação desses aqui, você consegue o volume. E pronto, basicamente são esses sólidos é complicado. Sólidos que a gente vai trabalhar.
Os principais, pelo menos. Mas isso aí é só para vocês terem uma ideia, tá? A gente não trabalha tanto assim com essa parte. E esse capítulo também acaba bem rapidinho. Já já a gente finaliza ele, inclusive. A gente vai ter outra coisa que é chamada de sólidos platônicos, que segundo Platão eram o que representavam os elementos. Então, olha, o tetraedro, ele representa o fogo. O hexaedro, o cubo, ele representa a Terra. Ou seja, a Terra, na verdade, não é plano. A Terra é um cubo, confirmado por Platão há muitos anos atrás. Minecraft, né, mano? Todo mundo já sabia. Octaedro representa o ar. O dodecaedro representa o universo. E o cosaedro representa a água. Por quê? Simplesmente porque sim. Obviamente ele tinha uma própria teoria, né? Platão, assim, os filósofos antigamente, cada um tinha sua concepção, porque antigamente também eles não sabiam de muita coisa das informações que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia isso é um absurdo, obviamente, a gente relacionar umas coisas como isso não tem nada a ver, mas naquela época, como não se tinha tanto conhecimento, eles conseguiram. Mas enfim, isso aqui não importa para uma revisão, vamos passando. O que importa é isso aqui. A relação que ele fez, certo? Para a relação de Euler. E basicamente, a gente pode dizer o seguinte: a gente consegue fazer a quantidade de vértices mais a quantidade de faces menos a quantidade de arestas, que é essa parte aqui. Isso vai ser igual a 2. E com isso, a gente só precisa o quê? Se a gente tiver a quantidade de faces e arestas, a gente consegue achar os vértices. Então, com essa fórmula, a gente consegue achar tanto vértice quanto face quanto as arestas. Tendo duas variáveis, a gente consegue achar a terceira, vindo uma equação de primeiro grau. Outra coisa que a gente também vai ter é a questão da vista. E agora isso aqui é um pouco de geometria espacial mesmo, que é um pouquinho mais complicado, tá? Que basicamente, o que é que a gente vai fazer? Quando você tem a vista plana, a gente pode ter uma projeção diferente, a projeção ortogonal, certo? Então, ó, na vista plana, quando a gente está trabalhando projeção ortogonal, que é justamente esses ângulos de 90 graus, certo? É trabalhada dessa forma. Na vista no 2D, a gente já está trabalhando dessa forma. É meio que você tem dois planos aqui, certo? Se intersectando. E eles ficam dessa forma aqui, ó. Desse pedaço aqui, eles são ortogonais. E na vista tridimensional, a gente já tem o espaço todo. Isso daqui é, no caso, 90 graus. Isso daqui também vai ser 90 graus. Tudo aqui, na verdade, todos os ângulos que tem aqui, eles são 90 graus. Tá? Outra coisa também que a gente vai ter que utilizar é essa questão aqui. Isso aqui seria interessante para a gente fazer. Infelizmente, não podemos trabalhar ou adentrar tanto nesse assunto, mas é interessante a perspectiva. Porque, independente do sólido, quando você for ter uma vista dele, você pode ver diferente. Imagine que você tem esse objeto em mãos e coloque ele assim, só de frente. Quando você ele estiver totalmente de frente para você, nessa parte aqui, você vai ver uma coisa desse tipo assim, ó. A única coisa que você vai estar vendo é isso aqui dele. Se você virar ele de costas, como nesse caso aqui, ó, você vai estar vendo só essa parte aqui. Se você, por exemplo, virar ele de frente não, né? Mas você trocar o lado dele, certo? Virar outra face dele, você vai estar vendo uma coisa desse tipo assim. Se você colocar ele de costas, você vai estar com essa, você colocando essa parte aqui, ó, referente para frente, você vai ver uma coisa desse tipo. Então, para o estudo dessa geometria, que é uma geometria bem específica, é bem interessante, porque os objetos no 2D, eles se comportam de cada um de uma forma específica, mesmo que o objeto tridimensional sendo estudado seja diferente. Mas isso aqui também não é algo tão importante assim quanto os assuntos, tá? Como eu disse para vocês, tem muito assunto aqui que ele é legal, mas ele não é tão importante. Então, ó, toda essa parte aqui de sólidos platônicos, relação de Euler. A relação de Euler não, a relação de Euler provavelmente vai ter uma questão. Mas essa parte de perspectiva, essa parte aqui é muito complicado de colocar numa prova, tá? Então, muito provavelmente, quando eu estiver fazendo
a lista de vocês eu não coloque. Porque isso é muito interessante para a gente praticar em sala de aula, coisa que a gente não pôde fazer pelo fato de a gente não ter aula presencial, que é melhor para aula presencial, esse tipo de coisa. Para aula remota ia ficar muito complicado para tirar dúvida de vocês, etc. E basicamente, para finalizar, a gente tem o cilindro, que o livro ele só coloca. Tinha também o prisma, mas o prisma eu vou abordando com um tempo depois, que a gente vai ter o cilindro, a construção do cilindro, basicamente, tá? Mas a construção do cilindro não é o importante, mas a curiosidade é, você pega um retângulo, gira ele em torno dele mesmo, assim, ou em torno dele mesmo, ou em torno dessa parte, ele vai se chamar de cilindro de revolução, quando você der uma volta completa. E a parte importante é a área do cilindro e o volume, tá? A área total do cilindro vai ser o quê? Vai ser 2πr ao quadrado. Por quê? Πr ao quadrado vai ser a área da circunferência. Como o cilindro ele tem duas circunferências, uma em cima e uma embaixo, então você vai pegar justamente duas vezes, certo? E você também vai pegar 2πr ao quadrado. Que 2πr ao quadrado é relacionado ao perímetro, certo? Então, 2πr é o perímetro do cilindro, ou perdão, é o perímetro da circunferência, que é isso aqui, ó. Então, essa parte, e você multiplica essa parte, o perímetro, com h. Então, a área total é isso. Você está pegando essa parte do redor e somando com as duas circunferências. Então, a área total, numa fórmula um pouco mais direta e menos teórica, ficaria assim, 2πr vezes r mais h. E outra coisa que a gente tem é o volume, certo? O volume está aqui, que seria o quê? πr ao quadrado vezes h, que é justamente a área dessa parte aqui, vezes h. Você consegue tudo que tem aqui dentro desse cilindro, tá? Então, essas são as duas fórmulas para o cilindro. E a gente finaliza esse capítulo por aqui, capítulo 11. A gente vai a partir de agora para o capítulo 12, mas eu vou parar o vídeo por aqui para separar cada partezinha.